queixo, mas me entristeço, pois não é por conhecer sua culpa que o culpado deixa de sentir a pena do castigo. Esse então é um trecho aqui da novela do Casamento Enganoso aqui, que compõe as novelas exemplares do Senhor Miguel de Cervantes. Este livro então está na minha meta literária deste ano, e daí eu me propus a ler uma novela por mês e vir aqui comentar um pouquinho dela com vocês. Ao fim deste vídeo eu vou fazer aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos detalhes dessa edição aqui. Enfim, essa novela então vai falar um pouquinho da história de dois amigos, o Campuzano e o Peralta. O Campuzano, no momento em que a novela começa, ele está saindo de um hospital, ele está num estado totalmente deplorável ali, meio que mancando, tossindo, enfim. E o amigo dele estava passando por ali, e esse amigo é muito curioso, ele é muito intrometido na vida alheia. E daí quando ele vê o colega naquela situação, fala, o que será que aconteceu? E vai lá e pergunta pro sujeito. Só que o cara fala assim, olha, o Campuzano diz o seguinte para o Peralta. Olha, Peralta, eu te diria com todo prazer tudo o que aconteceu comigo, mas eu posso abreviar aqui para você e dizer que basicamente o que me aconteceu foi eu ter me casado e isso foi a pior desgraça que eu fiz na minha vida. E isso aumenta a curiosidade do pobre do Peralta, que acaba convidando o amigo para sua própria casa para que esse amigo possa então contar ali o que aconteceu com ele. Mas na verdade, o nosso amigo Peralta aqui, ele não está se lixando para o estado do colega, ele só quer saciar a própria curiosidade. Enfim, uma vez na casa do amigo, o Campuzano vai falar de como foi que ele conheceu uma mulher chamada Estefânia e de como foi que eles se casaram. Um dia o Campuzano estava em um bar, quando entra lá a tal da Estefânia com um véu cobrindo o corpo inteiro, com exceção das mãos, e é a partir das mãos que o Campuzano acaba se apaixonando por essa moça. Enfim, conversa vai, conversa vem, ela diz o seguinte para ele, bom, você quer que eu tire o meu véu, mas eu não vou tirar. Para que você possa me ver, você vai ter que pedir para que um dos seus servos vá até a minha casa, descubra onde eu moro, para que depois você possa ir lá me fazer uma visita. Ele faz isso, então ela vai embora, ele manda o servo ir lá, descobre onde ela mora, e no dia seguinte, então, ele começa a frequentar a casa dessa moça. Muito bem, a partir desse momento em que ele começa a frequentar a casa dela, eles dois vão começando ali a ter um tipo de relacionamento, só que ela diz para ele que depois de, sei lá, 4 dias que eles se conhecem, ela diz para ele que só vai continuar deixar ele frequentar a casa dela ali se eles se casarem. E daí ele fala, não, tudo bem, vamos nos casar, porque afinal de contas, você tem a sua casa e os seus móveis, e eu tenho aqui na minha residência daqui algumas joias. Se eu vender essas joias, eu consigo ali o equivalente a 2.000 reais. Não é. Eles usam aqui duas unidades de financeiras. Eles usam o real e eles usam os ducados. Enfim, valem 2.000 ducados as coisas que eu tenho, as joias que eu tenho ali se eu vender. Eu pego as minhas joias, vendo e a gente vai ali para minha terra natal, onde eu tenho algumas posses. A moça acaba acreditando, enfim, e os dois se casam ali depois de 4 dias tendo se conhecido. Muito bem. Uma semana depois do casamento, só o casamento deles durou assim 3 dias. Uma semana depois do casamento, eles dois estavam lá vivendo no bem bom, quando chega uma outra mulher na casa e diz que na verdade quem é a dona da casa é ela e não a Estefânia. A Estefânia, para poder convencer ali o marido de que ela está com a razão, diz o seguinte: não, sabe o que acontece? Acontece que essa mulher é minha amiga e ela está querendo dar o golpe neste homem que está com ela. Ela quer se casar com ele, mas ela precisa de um dote e não tem nada. Então eu ofereci a minha casa para que ela finja que a casa seja dela. Enfim, ela consegue convencer ali então o nosso amigo Campuzano de que essa história é verdadeira e acaba indo para a casa de uma outra colega. Quando eles chegam lá, essa outra colega um dia pergunta para o Campuzano o que foi que aconteceu e ele fala. E ela acaba revelando que na verdade não, que na verdade essa tal dessa Stefania é uma golpista, uma vez que aquela casa não era dela. Aquela casa era da colega mesmo que havia chego, e essa colega só havia deixado a Stefania na casa por alguns dias. Enfim,
O fato então é que o nosso amigo Campuzano fica extremamente furioso com isso e resolve que ele vai matar a pobre da Stefania. Então ele pega ali uma arma e sai voado atrás dela, só que ele acaba não encontrando a pobre da moça e resolve então entrar numa igreja para poder, enfim, rezar e pensar no que ele vai fazer. Só que nisso ele dorme. Quando ele volta para casa, ele descobre que a Stefania fugiu e não só fugiu, como levou também todas as joias dele e levou todas as roupas dele. Então ele só tem ali a roupa que ele está no corpo e mais nada. Enfim, e daí no fim dessa história que ele conta lá pro tal do Peralta, o Peralta fala, nossa, mas coitado, você ficou sem nada. Aí daí o Campuzano diz, ah não, mas eu não me entristeço, porque afinal de contas, as joias não valiam mais que 10 reais se fosse vender elas de fato, porque elas eram falsas. Então perceba que o cara foi enganar a mulher, mas na verdade ele que foi enganado. E assim, é muito engraçada a maneira com que essa história é contada. Os diálogos dele com o Peralta no fim desse livro, desse texto, são assim uma coisa que eu rolei de dar risada. Mas enfim, e daí então, depois que ele conta toda essa história, ele fala pro Peralta o seguinte: ah, mas você ainda não sabe da maior. Enquanto eu estava no hospital, eu presenciei uma coisa ainda mais fantástica do que isso, e eu não vou falar que coisa é essa, mas enfim, isso vai ser o que vai ligar esta novela com a próxima novela, que é a última aqui do livro. Enfim, e daí a novela acaba de um jeito extremamente engraçado. Bom, caso você aí não tenha lido ainda esse livro aqui, se não me engano não existe só essa edição, existe uma outra, só que é mais antiga, enfim. Mas esse texto é fácil de ser encontrado na internet. Se eu encontrar, vou deixar lá embaixo para que você leia também. E é isso, gente. Essa novela é uma novela bem curtinha, ela tinha assim 12 páginas, então eu li rapidinho e ela é extremamente sensacional. Enfim, esta minha edição aqui é uma edição pela Kozak Naif, falecida Kozak. A tradução dela é assinada pelo Hernani Só, que também traduziu esta minha edição aqui do Dom Quixote. Enfim, essa minha edição aqui é pela Companhia das Letras. O Hernando Só, ele é um bom tradutor. E, enfim, vamos mostrar então aqui alguns detalhes da tradução. Da edição, quer dizer. Bom, essa daqui então é a capa. Aí aqui tem a lombada do livro. E aqui a contracapa. Essa capa é extremamente chamativa, mas eu achei ela linda, enfim. Daí aqui assim tem a primeira folha. Enfim, e daí o índice desse livro, ele é totalmente ilustrado. Vou mostrar aqui para vocês. E daí depois das novelas exemplares tem uma seção de anexos que é bem interessante também. Vou mostrar ela para vocês. Assim, antes de cada novela, então, nós temos aqui uma página deste jeito, com o título em branco e a página preta. E daí aqui nós temos um detalhe da ilustração, só que em preto e branco. E daí perceba como o texto, a diagramação deste livro eu achei bem bacana também. Enfim. Aí ela tem essas notas. Bom, daí aqui, deixa eu já avançar aqui para os anexos. Os anexos, então, são alguns textos críticos sobre as novelas exemplares de pessoas de peso, como, por exemplo, a professora Maria Augusta da Costa Vieira, que é
uma Cervantina, enfim, excepcional. Estas últimas páginas têm as bordinhas pretas aqui. Enfim, mas a diagramação continua muito parecida com as notas do lado do texto. E daí, no final do livro, tem também os poemas no original em espanhol. Enfim, e daí, no momento desses poemas, então, a indicação da novela em que o poema está localizado e o poema está em branco na página preta. Eu achei bem bacana isso também. Enfim, e daí aqui então a última folha. E esse livro tem esse marcador que eu acho uma coisa fenomenal nas edições que tem. Enfim, gente, era mais ou menos isso. Então, este livro aqui é lindo e eu tenho certeza que você vai se divertir caso você leia essas novelas também. Como tudo do Cervantes. Eu não sei se você já leu Don Quixote, mas se você lê, acredite, o tempo passa voando quando você lê aquele livro, porque ele é extremamente engraçado. Enfim, era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E até o mês que vem, onde nós vamos falar sobre... Deixa eu me pegar aqui. A novela da Força do Sangue. Enfim, é isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.